Vamos falar um pouco hoje a respeito do porquê alguns autores são tão difíceis. Então, às vezes a gente vai para alguns nomes clássicos aí, Nietzsche, Kant, Maquiavel, nomes que quando são citados na academia, quando um professor passa um texto de algum desses autores, geralmente muitos alunos já estremecem. E muitos consideram como leituras difíceis. Eu pessoalmente considero Kant realmente uma leitura bem densa. Nietzsche varia, alguns textos dele são mais complicados, outros são bem mais tranquilos. No caso de outros autores, aí Maquiavel sou suspeito para falar porque eu aprecio muito Maquiavel. Então talvez pelo meu apreço eu tive maior facilidade em compreender ele, mas realmente não é uma das leituras mais fáceis assim. Mas por quê? Por que esses autores não são fáceis de serem lidos? Bom, primeira, e aqui fique bem claro, estou levantando hipóteses que não são tiradas do nada, bem claro, de tanto especulações quanto experiência com as próprias leituras, quanto críticas de outros autores falando desses autores que são tidos como difíceis. Enfim, é um grupo de informações que criou a contextualização do que eu vou apresentar aqui. E um dos primeiros fatores que podemos considerar como sendo uma possibilidade de dificultação da leitura dessas obras é, primeiramente, a linguagem em alguns casos. Então nós temos, por exemplo, obras mais antigas, onde a linguagem ela é traduzida de um modo, muitas traduções também mais antigas, ela é traduzida numa linguagem um pouco mais arcaica, que nós hoje em dia não utilizamos. Então você encontra muitas palavras diferenciadas, que são escolhas do tradutor, e que são feitas a partir do contexto que ele vivia, daquela época, da forma como se expressava naquela época, que mudou muito. Então às vezes a gente pega traduções aí de 100 anos atrás, que apresentam uma linguagem muito diferenciada. Eu pessoalmente gosto dessas traduções, eu sou um saudosista nesse aspecto, apesar de elas sofrerem críticas porque muitas vezes nem mesmo são pessoas da área que traduzem, então fica aquela dúvida, mas eu já falei também a respeito de tradução em outros vídeos e já mencionei que eu tenho minhas dúvidas se realmente é bom ou ruim alguém da área traduzir, porque muitas vezes também quando a pessoa é da área ela começa a colocar ideias dela atribuindo àquele autor, então também tem suas ressalvas e suas problemáticas aí. Mas enfim, essa escolha de linguagem do tradutor é um dos fatores que pode dificultar a leitura em alguns casos. A própria linguagem do autor original geralmente já não é uma linguagem também muito facilitada para nós, porque também ela é em um outro contexto, onde as pessoas se referiam umas às outras de outro modo, onde as pessoas tinham uma formalidade um pouco maior, muitas vezes na sua conversa, na sua fala. Então mesmo em conversas mais coloquiais, há muitos anos atrás, existia uma certa formalidade maior, o que pode já gerar uma certa estranheza e uma dificuldade em trabalhar com esse tipo de vocabulário, com esse tipo de linguagem. Então esses são os primeiros fatores que podem ser influentes para que alguns autores sejam tão difíceis, principalmente quando a gente está falando de autores mais antigos como os mencionados, Kant, Maquiavel, o próprio Nietzsche. Outra coisa que pode dificultar muitas vezes o nosso entendimento dessas leituras é o fato de que muitos desses autores citam passagens históricas do seu período. Então isso é muito comum em Maquiavel, por exemplo. Maquiavel, quando ele escreve O Príncipe, e aí há dúvida se ele realmente escreveu, porque dizem que O Príncipe foi um livro que foi escrito por outras pessoas a partir das ideias do Maquiavel. Então o Maquiavel falava tudo que está ali, mas alguns dizem que ele não escreveu de próprio punho o livro, e que sim escreveram a partir de fragmentos dos seus escritos e a partir do seu discurso escreveram O Príncipe, mais ou menos semelhante como fizeram com Lacan. Então Lacan também tem muitos dos livros do Lacan que são transcrições de seminários que ele ministrou, e não necessariamente que ele tem escrito de fato em formato de livro. Mas enfim, no Príncipe, quando Maquiavel o escreve, consideremos que ele tem escrito, ele cita muitos exemplos históricos
alguns anteriores a ele, mas que não recebem hoje talvez tanto destaque quanto recebiam na época dele, e outros contemporâneos dele que não marcaram a história. Então, quando a gente pega situações, leituras, situações políticas da época de Maquiavel, existem eventos que são privilegiados e existem outros que passam despercebidos. Então, existem situações que naquele momento marcaram a história, mas que depois ficaram. Então, por exemplo, se nós falamos hoje da situação política do Brasil, do que está acontecendo, de toda a relação com o STF, com toda essa crítica que tem sido feita a respeito do posicionamento do sistema judiciário brasileiro em relação aos políticos. Então, alguns desses nomes, que hoje são destaque, pelo envolvimento com crime e por outras questões, talvez daqui a 10, 15 anos já ninguém mais vai lembrar quem é essa pessoa, quem foi. Alguns nomes de presidentes, de senadores mais marcantes assim talvez fiquem, mas muitos dos deputados, que nem hoje a gente não sabe quem são os deputados, imagina daqui 15, 20 anos. Então muitas dessas pessoas envolvidas com processos judiciais, com questões criminais da política atual, daqui 10, 15 anos não vão mais ter seu nome lembrado. Não vai mais fazer sentido. Mas hoje, muitas vezes estão na mídia. Então hoje, falando pro público atual, alguns nomes faz sentido citar. Se eu te falar quem é tal político que roubou tanto, que está sendo processado, que foi preso, foi obrigado a devolver dinheiro, hoje faz sentido. Mas talvez, se alguém usar esse mesmo exemplo que eu estou usando hoje, se ele for escrito e for lido daqui 15, 20 anos, a pessoa vai olhar, mas quem que é esse sujeito? Eu nunca ouvi falar. Então, isso acontece muito em Maquiavel. Ele usa alguns exemplos de nomes da época que depois são nomes que se perderam, que não ganharam um grande destaque histórico. E isso faz com que às vezes também a gente fique um pouco perdido e não consiga entender tão efetivamente esse e outros autores. Com outros autores acontecem coisas semelhantes, assim. Então eles dão exemplos de coisas que são muito contemporâneas deles e que naquele momento fez sentido, mas que mais tarde se perdeu na história e que pra gente fica meio solto. Outra questão que pode também dificultar o entendimento de vários autores, eu cito, que fique bem claro, eu cito mais filosofia e psicologia porque é a minha leitura maior. Então eu não vou estar citando o autor da matemática, da física, porque eu não leio nessas áreas. Então a minha leitura maior e mais enfática é, sem dúvida, na psicologia e na filosofia. Por isso que eu cito autores dessa área. Mas isso é válido para autores de qualquer área. Então, às vezes, autores de outras áreas também podem contextualizar a teoria que eles estão mencionando com coisas contemporâneas dele, que futuramente não fazem tanto sentido. Outro aspecto que pode também dificultar a nossa compreensão de alguns autores é em relação ao fato de que eles também estão confusos no escrever. Então realmente tem autores que eles mesmos estão confusos no escrever, eles não estão tão esclarecidos assim não. Eu lembro que eu li agora recentemente a Carta 52 do Freud, e ali você percebe o próprio Freud, que é assim, uma pessoa que tem uma escrita muito fácil, uma leitura assim muito tranquila, e nessa Carta 52 dá para perceber que ele mesmo ali está numa certa confusão. Então, ele escreve de maneira clara, mas os conceitos que ele coloca ali não são muito claros, porque ele puxa esses conceitos para alguns direcionamentos que hoje não fazem sentido de forma alguma e que mesmo na época já não fizeram sentido, por isso que ele mudou o direcionamento da sua teoria. E por que isso? Porque são autores que estão escrevendo muitas vezes de uma coisa muito nova, muito inédita, entre aspas. Então não é que ninguém escreveu antes a respeito, mas esse autor muitas vezes está escrevendo de uma maneira muito diferente. Muitos falaram do inconsciente antes do Freud. Dentre eles o próprio Nietzsche, o Schopenhauer, dá alguns sinais do que poderia ser o inconsciente, apesar de nem sempre se referir desse modo, não se refere como inconsciente, mas se refere como não consciência, se refere de outras maneiras, mas que é o conceito que mais tarde vai ser chamado de inconsciente. Então, Freud não é o primeiro a escrever.
mas talvez ele seja o primeiro a escrever, dando um sentido e uma relação com o sofrimento psíquico nosso. Então, nesse aspecto, é uma coisa inédita. E isso com vários outros. Então, quando a gente pega, por exemplo, Aristóteles, quando Aristóteles escreve, por exemplo, sobre o ciclo da água, que é uma coisa magnífica, você pensar que há mais de 2000 anos, uma pessoa conseguiu definir de uma maneira tão eloquente, tão próxima do que nós temos hoje, o ciclo da água, sem ferramentas praticamente, utilizando apenas a análise lógica. Então, quando ele se refere a esse ciclo da água, talvez fique confuso para alguns. Mas por quê? Porque ele estava realmente fazendo uma coisa que ele estava tateando no escuro. Então, não haviam estudos a respeito anteriores, não se tinha um embasamento forte. Ele foi realmente fazendo deduções lógicas e tentando dar um sentido àquilo. E isso com várias outras coisas. Quando também Platão escreve a respeito da alma, escreve a respeito do mundo das ideias, e ele está tateando um campo, um terreno completamente novo. Então é bem complicado você falar a respeito do que não foi dito anteriormente ou do que foi dito de outro modo, e você aprofundar, falar de outra maneira. Então isso também é um dos fatores que pode ser contribuinte para a nossa dificuldade em compreender alguns autores. O fato de que eles mesmos estão confusos, e é esperado que estejam. Quando você está tirando uma teoria, você está parindo uma teoria, é a mesma coisa que o nascimento de uma criança. Tem griteiro, tem dor, tem confusão, tem... Então é esperado um pouco de realmente dificuldade em se expressar muitas vezes por parte de alguns desses autores, porque é algo que ele ainda está construindo. Como nós vemos em relação ao Freud. Então, nas obras do Freud, frequentemente a gente vê algumas confusões e contradições. Existem coisas que ele afirmou nas primeiras obras que ele mesmo se contradiz depois. Ele diz o porquê que ele está se contradizendo. Ele mesmo afirma, anteriormente eu disse isso, mas reavaliei a partir da experiência, a partir dos estudos, e não se sustenta. Então, a partir de agora, eu estou considerando isso por isso e isso. Então, isso faz com que algumas coisas também sejam mais dificultosas de nós compreendermos. Então, linguagem, o fato de muitas vezes ser uma escrita um tanto quanto inédita ou sendo olhada por um outro foco que ainda não foi dado anteriormente, e isso faz com que o próprio autor seja meio confuso com os seus pensamentos, ou que não favorece que ele exponha de uma maneira muito clara, o que também contribui para a nossa confusão ao ler. Dificuldades muitas vezes também com o próprio dicionário nosso dicionário pessoal. Então, às vezes também, por isso que eu sempre menciono que não é legal você começar por uma leitura muito complexa, porque se você não tem uma gama de palavras no teu dicionário, se você não conhece muitos sinônimos, às vezes fica difícil mesmo. Porque mesmo sendo obras traduzidas, quando é uma boa tradução, espera-se que não se simplifique para além do que o autor escreveu. Então você não vai nem complicar nem simplificar, você vai tentar ser o mais próximo possível do autor original, por mais que a gente saiba que de fato não se conseguirá ser fiel a ele. Mas geralmente esses autores que escrevem, que têm grandes nomes, que são tidos como um pouco mais complexos, como é o caso de Kant, de Nietzsche e tantos outros, esses autores geralmente têm uma gama de leitura muito grande mesmo. Então são autores que têm assim, um dicionário muito extenso, que conseguem fazer uso de palavras, e aí tem um sentido desse uso, porque realmente é aquela palavra que define o que ele quer dizer, outras vezes porque ele precisa se utilizar de sinônimos para não ficar se repetindo na mesma palavra. Então esse grande volume de palavras e sinônimos podem também dificultar um pouco a leitura para quem tem um dicionário mais limitado, que geralmente é oriundo de pouca leitura. Geralmente quem tem pouca leitura tende, não sempre, mas tende a ter um dicionário um pouco mais, entre aspas, pobre. Então, a ter no seu conhecimento o significado de menos palavras. E isso também dificulta. Então, esses fatores, de maneira geral, muitas vezes em conjunto, então um pouco de cada coisa, às vezes algumas traduções mal feitas também. Então, por isso também que é importante se
tentar acessar traduções mais confiáveis, traduções com um pouquinho melhor de qualidade. Geralmente isso tem uma influência direta com o tipo de editora que publica o livro. Então, conforme a qualidade da editora, geralmente é a qualidade do tradutor que ela se utiliza. Nem sempre, mas é muito frequente que uma boa editora faça uma boa tradução. Quanto uma editora mais simples, para baratear, ela já contrata uma pessoa que muitas vezes não tem a mesma capacidade de tradução. Isso também pode dificultar a leitura. E tudo isso em conjunto faz com que algumas obras sejam quase incompreensíveis. E aqui eu deixei de lado, para não fazer críticas muito ferrenhas, queridos autores como Lacan, que ele próprio não se faz, que não faz questão de ser compreendido, inclusive afirma isso. Assim como o próprio Nietzsche. O Nietzsche também, em certo aspecto, em algumas obras, ele não faz muita questão de ser compreendido. Ele coloca, então alguns autores também colocam as ideias como elas vêm, entenda se você quiser, e entenda da forma como você quer. Então isso também pode ser um fator dificultante. É isso mesmo, só para apresentar um pouco do porquê da dificuldade nossa em ler alguns autores. Algumas das formas que podem favorecer essas leituras é a escolha de uma boa tradução, leituras anteriores mais simples, então leituras infantis, leituras juvenis, de histórias, contos mesmo, literatura de uma gama de palavras maior, então uma literatura de boa qualidade. Eu fico meio cauteloso para afirmar isso, porque é um pouco meio preconceituoso falar o que é de boa qualidade e o que não é, mas enfim, uma literatura realmente com uma linguagem um pouco mais elaborada pode favorecer na compreensão desses autores que são tidos como mais complexos, porque ela te dá um vocabulário mais extenso, o que possibilita o conhecimento de maior número de sinônimos. É isso, e uma leitura com calma, então não adianta ter pressa. Realmente, alguns desses autores você tem que fazer uma leitura realmente atenta, com paciência, com calma, e não tem outro modo, outra alternativa. Às vezes vai ter que voltar, reler, fazer anotações, rabiscar, marcar. Evitem marcar em livro, eu não gosto de marcação em livro, é um posicionamento pessoal meu. Eu não gosto de gente que risca livro. Realmente eu tenho muita contrariedade com isso, mesmo que seja livro pessoal. Eu considero um pouco de desrespeito, apesar de entender que algumas pessoas têm essa necessidade. Se for marcar, pelo menos faz a lápis de maneira fraca, porque se você passar esse livro para frente, se a pessoa quiser apagar, ela pode. Enfim, questão pessoal mesmo. Então, esses artifícios, essa leitura mais calma, uma leitura gradual, então você começar por livros mais fáceis e depois para os mais complexos, tudo isso pode favorecer a compreensão de alguns autores que muitas vezes parecem incompreensíveis. Realmente tem autor que é muito difícil. Eu com Lacan tenho uma briga ferrenha, assim, a minha relação de amor e ódio com Lacan é muito grande, porque eu tenho muita dificuldade em entender Lacan. Eu tenho assim uma facilidade imensa em entender Nietzsche, eu tenho uma facilidade imensa em entender Maquiavel, talvez até pelo apreço deles, que eu gosto muito deles. Não tenho facilidade em Kant, mas consigo entender com um pouco de batimento. E Lacan realmente é difícil, é muito difícil de eu entender. Enfim, é isso, só mesmo para falar um pouco mais a respeito. Se você ainda não é inscrito ou inscrita ao nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos e até o próximo.